Durante séculos, o Ártico ele foi uma barreira, mas não uma barreira política, mas sim uma barreira física. Era um lugar onde os navios quebravam por causa da barreira de gelo que tem lá. Bloqueava rotas comerciais e transformava qualquer viagem para o Ártico em uma verdadeira casa de apostas. Exploradores tentaram atravessá-lo, expedições desapareceram, navios ficaram presos por meses. Por muito tempo a conclusão parecia óbvia. Tem lugares que não foram feitos para se navegar. Mas a Rússia enfrentou esse problema de uma outra maneira. Em vez de evitar o gelo, decidiu batê-lo de frente. E para isso acontecer, a Rússia construiu uma frota de navios que nenhum outro país possui. Navios movidos a energia nuclear. Navios capazes de atravessar camadas de gelo que, se fosse outras embarcações, ficariam presas. Navios que conseguem abrir rotas em uma das áreas mais hostis do planeta Terra. Mas existe uma pergunta: por que a Rússia investiu dinheiro em algo que o restante do mundo nunca tentou copiar? Neste vídeo você vai entender três coisas. Primeiro, por que o Ártico se tornou tão importante para os russos? Depois, como que surgiu a ideia de colocar reator nuclear dentro dos navios? E por fim, essas frotas de navios russos continuam sendo importante para o país até hoje. E antes da gente se aprofundar nesse tema, eu peço que você deixe seu like e se inscrever-se, porque os navios passam e as histórias permanecem. Para entender esses navios, a gente precisa entender o tamanho do problema que eles foram criados para resolver. E este problema ele não era pequeno, era o próprio Oceano Ártico. Quando pensamos em oceanos, a gente pensa em mar aberto, a gente pensa em rotas comerciais, a gente pensa em portos movimentados. Mas não é muito bem assim em alguns lugares do planeta. No Ártico, por exemplo, funciona de uma forma diferente. Camadas de gelo cobrem boa parte do oceano. Em alguns locais, essas camadas podem atingir vários metros de espessura. Isso cria um desafio que nenhum motor consegue resolver sozinho, porque o problema não é simplesmente avançar, mas sim sobreviver. Durante boa parte dos séculos, os navios tentaram passar por esses lados e acabaram ficando presos. Quando isso acontecia, o gelo exercia uma pressão gigantesca contra os cascos. Em alguns casos, os navios inteiros eram esmagados lentamente. Em outros casos, os navios ficavam esperando meses, durante uma boa melhora de clima. Mesmo no século XX, navegar pelo Ártico continua uma tarefa extremamente difícil. Mas para a União Soviética existe um detalhe muito importante. Ela possuía a maior costa ártica do planeta, uma faixa gigantesca que se estende por diversos quilômetros, e nela está escondido alguns dos recursos naturais mais valiosos, como por exemplo petróleo, gás natural e minérios, além de uma rota marítima que poderia reduzir drasticamente o tempo de transporte entre as regiões mais estratégicas. É que essas rotas continuavam no mapa, mas na realidade o gelo estava atrapalhando. Foi aí que surgiu uma ideia mirabolante: se os navios precisam de mais autonomia, mais potência e mais capacidade de operar por longos períodos, talvez a solução não fossem motores maiores e mais potentes, mas sim reatores nucleares. O sucesso do Lenin mostrou que a ideia funcionava, mas para os soviéticos era apenas o começo dessa história. Se o objetivo era transformar o Ártico em uma rota utilizável, o objetivo teria que ir muito além. E foi assim que nasceu a classe de navios Ártica. E esses navios não eram maiores, mas sim muito mais potentes e resistentes para uma das regiões mais complexas. O primeiro deles entrou em serviço na década de 1970. Em poucos anos depois, esse navio tinha feito algo histórico. Em 1977, ele foi o primeiro navio a alcançar a superfície do Polo Norte. Hoje pode parecer apenas uma curiosidade, mas naquela época era algo surpreendente, porque mostrava ao mundo que a potência da União Soviética no meio operacional era completamente eficaz, porque ele tinha alcançado um lugar que poucos países tinham alcançado. E não era uma simples conquista marítima, mas sim uma demonstração de poder. Porque enquanto os outros países via aquelas rotas bloqueadas por gelo, os soviéticos simplesmente ignoravam e transformavam em rotas. O mais curioso é que o Polo Norte nunca foi o objetivo principal. O objetivo principal estava nas rotas comerciais. Quando as pessoas sabem da existência do quebra-gelo, logo elas perguntam: por que os outros países não copiam essa ideia? A resposta é muito simples: os outros países não precisam. O Canadá, Estados Unidos, Noruega, Finlândia e Suécia, todos possuem uma experiência polar. Para muitos, um quebra-gelo convencional já é o suficiente. Construir uma embarcação nuclear quebra-gelo possui um baita investimento. E a Rússia
aceita esses custos porque recebe muita coisa em troca. A capacidade de operar praticamente a região inteira do Ártico, o ano inteiro, às vezes a conta nem fecha para os outros países. E é por isso que a frota russa continua sendo algo único. Não porque ninguém é capaz de construir esses navios, mas sim porque a maioria dos países, ou praticamente todos os outros que existem no mundo, não tem motivo para fazê-lo. Enquanto o restante do mundo observava a Rússia, ela estava fazendo seu principal dever, aumentar sua expansão e sua presença no Ártico, porque eles sabiam que aquela região estava ficando cada vez mais valiosa. Durante muito tempo, o Ártico parecia mais um deserto congelado, mas pesquisas mostraram que debaixo daquelas camadas de gelo existem minerais, gás natural e muita coisa valiosa escondida, e uma série de questões que podem influenciar a economia global. De repente, o Ártico deixa de ser uma curiosidade geográfica e se torna uma posição estratégica. E a Rússia percebeu isso antes de muita gente. Por isso que os quebra-gelos foram essenciais durante esse período, porque eles estavam soltando navios presos, eles conseguem manter rotas abertas, apoiam operações industriais e continuam fazendo presença constante, onde o clima é extremamente hostil. E essa estratégia ficou muito importante nos últimos anos. E imagine um navio saindo da Ásia e indo para a Europa. Tradicionalmente, ele teria que passar pelo Oceano Índico, passar pelo Canal de Suez e depois seguir sua viagem. Agora imagine um caminho muito mais curto, um caminho que passa pela norte da Rússia. Durante décadas, ela foi limitada pelo gelo, mas o quebra-gelo mudou totalmente agora essa equação. Elas permitem que essas embarcações utilizem essas rotas comerciais que estavam bloqueadas por gelo, mas agora as mesmas estão economizando muito mais combustível, estão gastando muito menos tempo para chegar ao seu objetivo principal. E é exatamente por esse motivo que Moscou está investindo tanto nessa região.